Já deu início, né, Damião? Muito boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a igreja. Amém? Amém. Mais uma vez estamos aqui para termos o estudo bíblico de terça-feira. E eu saúdo aqueles que aqui estão e aqueles que estão assistindo via internet também, né? Sabemos das dificuldades dessa pandemia, mas graças a Deus Ele nos mune dessa possibilidade, né? De os irmãos assistirem o estudo, mesmo não estando presentes aqui na igreja. Vamos dar início com uma leitura bíblica. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 6. Perdão, até o versículo 7. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 7, onde lerei neste momento. Damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos torneis o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Amém? Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que todos nós possamos, através do ensino, conhecer mais da palavra do Senhor e nos tornar modelo para que o mundo olhe para nós e não nos veja, mas veja Cristo, que é o modelo a que nós seguimos, que é o modelo de todo o procedimento correto, né? Mas hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre a oração que Cristo nos ensinou com o nosso reverendo Mário. Vamos orar então e agradecer a Deus por esse dia e pedir as bênçãos do Senhor sobre esta palavra que será trazida hoje. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este dia. Te agradecemos pela tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos guia rumo à nova Canaã. Não nos deixe esquecer disso, Senhor, que não estamos aqui por qualquer motivo, não estamos aqui porque é legal ou simplesmente porque não temos o que fazer, mas estamos aqui para louvor da tua glória. Estamos aqui para te glorificar e para aprender sobre a tua palavra, Senhor. Neste momento, te peço a bênção sobre o teu servo, que, como sempre, vem trazer uma palavra de ensino à tua igreja, e te pedimos a tua bênção sobre nosso pastor, reverendo Mário. É neste momento que eu te agradeço e te peço tudo isso em nome do nosso único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra está com o reverendo Mário. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao estudo sobre a oração do Senhor. Quem pode fazer? Se nós pensarmos em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou nesta oração, nós vemos que nenhum de nós poderíamos fazer esta oração, né? Há muita coisa a ser transformada nas nossas vidas. Mas
ele disse essa oração não para que nós não a orássemos, mas que pensássemos nas coisas nela contidas e que pudéssemos, então, transformar as nossas vidas para poder orar esta oração, então, com sinceridade. Na última terça-feira que nós tivemos juntos, nós falamos a respeito da vontade de Deus de forma generalizada. Agora vamos ver a vontade de Deus para o seu povo. Então, vamos lá. Temos falado de modo genérico sobre a vontade de Deus para nós, considerando o fato de que Jesus Cristo nos ensinou a orar rogando o cumprimento desta vontade. Jesus ensinou lá, faça-se a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Agora desejamos direcionar a nossa meditação para um outro ponto. Qual é a vontade de Deus para nós? As Escrituras nos fornecem orientação quanto a isto. Então vamos ver o que nós podemos verificar então, nas Escrituras. Primeiro nós precisamos conhecer e praticar a vontade de Deus. Basicamente, se nós oramos, seja feita a tua vontade, por certo estamos comprometidos com o desejo de conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Como eu já disse aqui numa outra oportunidade, você sabe qual é a vontade de Deus? Como é que você descobre qual é a vontade de Deus? Você pastor, lê na Bíblia, né? Onde? Mais ou menos assim, entre Gênesis e Apocalipse a gente vai encontrar, não é? Mas não é assim. Nós precisamos buscar, né? Entender quais são os princípios. Por exemplo, se você vai à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso número 2, diz assim, ó, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós já conhecemos aqui um ponto. O Deus requer de nós a nossa santificação. Temos, ao longo de algumas semanas, a gente vem tratando, meditado sobre a vontade de Deus e já vimos que ela é soberana. Essa é a primeira coisa. Vontade de Deus. Deus é soberano. E a vontade de Deus, além de soberana, ela é livre, boa, agradável, perfeita, como nós já vimos. Vimos também que a sua vontade preceptiva ou revelada, aquela que está registrada nas Escrituras Sagradas, a nós cabe o dever de conhecê-la e vivenciá-la. Não é somente conhecer. Tem muita gente que estuda e só quer conhecer o que tem na Bíblia. O nosso irmão João Calvino diz que a Bíblia não serve para satisfazer a nossa vã curiosidade, ou seja, a nossa pecaminosa curiosidade, mas é para nós aprendermos a vontade de Deus, praticá-la, ou seja, viver então por ela. As coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei, conforme Deuteronômio 29. É para isso que a palavra de Deus serve. Deus nos revelou a sua vontade para que nós a cumpramos e vivamos por ela. Moisés, após falar que a palavra de Deus foi nos dada para o nosso bem, conclui, será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio 6:25. Então nós precisamos aprender na Bíblia a cumprir, então, os mandamentos. Né? E mandamento aqui, irmãos, não se refere tão somente aos 10 mandamentos, mas tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Não é? Quando Josué assume de fato a liderança do povo de Israel, Deus lhe ordena que medite, proclame e pratique a sua palavra.
Veja o que está registrado lá em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A mesma coisa o salmista Davi vai falar lá no Salmo 1. Né? Você quer ser bem-sucedido? Veja o que diz o Salmo 1. É a mesma coisa, né? É a mesma orientação. Ou seja, eu tenho que me afastar do mal, do convívio do mal, e meditar na palavra de Deus de dia e de noite e praticá-la. Essa que é a verdade bíblica, né, expressa na palavra de Deus. Nossa, um monte de baboseira que é ensinado hoje por aí. Que você tem que fazer alguma coisa para ser bem-sucedido, barganhando com Deus, como se isso fosse possível. Tiago repete ordenança similar, em forma de orientação. Vamos ver aí o que diz Tiago na sua carta, no 1º capítulo, do verso 2 a 25. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, a pessoa vem à igreja, senta, escuta a palavra, levanta e vai embora, volta no outro dia, escuta a palavra, levanta e vai embora, às vezes nem senta, fica de pé ouvindo, mas é assim. Não entra na cabeça, não fica nada. Não é? Ele diz exatamente o contrário. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. É uma ordem, né? Tornai-vos. Não é se você quer, não é talvez, é uma ordem. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você já fez essa experiência? Você olha lá no espelho, né? Se arruma, tal, não sei o quê, você tirou os olhos, virou para o ponto, você já esqueceu como era. É desse jeito. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é a mesma orientação do Salmo 1? Não é? É desse jeito. Ou seja, Deus não está prometendo aqui que você vai ficar rico, milionário, igual se ensina por aí. Mas Ele diz que você vai ser bem-sucedido nas coisas que você faz. Você trabalha bem, você é bem-sucedido. Você dirige a sua casa, a sua família é bem estruturada. É isso que está falando. Deste modo, a revelação de Deus torna-nos responsáveis pelo seu cumprimento. O conhecimento da palavra de Deus deve caminhar de mãos dadas com a obediência. O desejo de Deus não é simplesmente tornar-nos profundos conhecedores da palavra, mas homens sensatos, ou melhor, santos e submissos a Ele. É isso que nós devemos ser. É lógico que existem pessoas que são graduadas, são mestres e tal, não sei o quê, mas não é isto. Não é isto o mais importante. O importante é que eu e você possamos aprender a viver pela palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Ou seja, você precisa estudar, eu preciso estudar para conhecer a palavra de Deus. Não existe outra maneira.
Às vezes as pessoas ficam muito mais preocupadas com a experiência do que com o conhecimento. Se tivesse conhecimento, esse monte de experiências que dizem ocorrer por aí, você teria um outro tipo de visão, um outro tipo de entendimento. Ou seja, o que eu estou dizendo? Não é a sua experiência que valida o ensino da palavra de Deus. É o contrário. É a palavra de Deus que olha para aquilo que acontece e julga e diz o que é que está certo e o que está errado. É completamente diferente. Porque não necessariamente aquilo que acontece comigo vai acontecer com você. Ou o que acontece com você vai acontecer comigo. Experiências são diferentes. Não é? Mas o conceito, o estudo da palavra é o mesmo. O aprendizado tem que ser o mesmo. Vamos lá. Além disso, de ser submissos, santos, obedientes, nós precisamos de discernimento necessário para estudar a palavra de Deus. Pelo fato da vontade de Deus estar revelada nas Escrituras, isto não quer dizer que a Bíblia seja um manual cheio de regrinhas para a nossa vida, através do qual possamos encontrar sempre uma regra explícita para a nossa situação específica. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Você vai lá na Bíblia e procura se eu posso comprar um carro. Procura a marca do carro. A Bíblia não serve para isso, irmãos. Mas a Bíblia orienta muitas coisas que levam você a tomar a decisão mais correta. É este conjunto de ensinos que deve conduzir a sua vida. Então, pegar o exemplo que eu dei aqui agora. Tá bom, vou comprar um carro. Que orientação bíblica eu deveria seguir? O Senhor Jesus nos ensinou que todo aquele que quer construir uma torre, faz o que primeiro? Se assenta e calcula para ver se tem o quê? Recursos necessários para fazer aquele empreendimento. Ou seja, qual é o princípio que Jesus está ensinando? Que você seja prudente nas coisas. Então, se eu vou comprar um carro e olho esse versículo, por exemplo, esse versículo da palavra de Deus, eu primeiro vou me assentar. Eu vou ver quais são os recursos que eu tenho, aquilo que eu posso ou não dispor para comprar o carro. Lá não está escrito o carro, mas existe um princípio que eu e você precisamos aprender. E em tudo, a gente pode aprender da palavra de Deus, então aplicando no dia a dia da nossa vida. Vamos continuar aqui. Aplicando então para uma situação específica. Não, a Bíblia, como temos visto, sendo a fonte e norma de todo o conhecimento e práticas cristãs, nos apresenta os princípios de Deus que se adequam a todas as nossas necessidades, em qualquer época e circunstâncias. Por isso que quem assistiu o sermão, esteve aqui, né, no domingo, eu falei exatamente a respeito disso, né, de gente que quer fazer o quê? Dizer que a Bíblia não serve mais para qualquer época, nem para qualquer circunstância, que ela precisa ser repaginada, ela precisa ser atualizada. Não precisa não. Não precisa não. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Todavia, a Bíblia não é um livro mágico, por meio do qual
exercitamos a nossa sorte espiritual, abrindo ao acaso e procurando saber qual a vontade de Deus para a nossa vida em determinada situação, mediante o texto que o nosso dedo sensor espiritual apontar. Eu costumo até brincar com o pessoal aqui na igreja dizendo o seguinte, algumas pessoas ainda guardam aquele costume, né, de ter a caixinha da promessa, né, aquela caixinha com um monte de versículos, né, e eu digo assim, deve comprar, se ela ganhou ou tem a caixinha, ela deve comprar um realejo e um periquito também, né? Toca lá o realejo, o periquito vem e pega um papelzinho e dá para ela, como se você pudesse aprender a palavra de Deus desse jeito. O irmão está comentando aqui, né? Como se fosse um biscoito da sorte desse restaurante chinês, japonês, né? Você vai lá e quebra o biscoito, tem uma mensagenzinha dentro, ou vem lá um monte de número, né? O pessoal vai jogar nesses jogos de azar aí, porque vai dar uma sorte. A Bíblia não se presta a isso. Você precisa estudar a Bíblia. Estudar é completamente diferente de você... Certa vez, uma moça lá na faculdade onde eu dou aula, sabendo que eu sou pastor, né? Ela veio para mim na hora do intervalo e falou assim, pastor, antes do senhor descer, o senhor tira uma palavra de Deus para mim? Eu falei, filha, você não pode tirar a palavra de Deus. Está escrito lá na Bíblia que você não pode nem tirar, nem acrescentar. Não pode ser assim, né? Nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus, não é? Vamos lá. Sem dúvida, precisamos conhecer a vontade de Deus, mas isto o fazemos lendo e meditando na sua palavra, fazendo com discernimento, com entendimento. Deus deu cabeça para a gente, para pensar. Não foi só para separar a orelha, ou as orelhas. Está escrita para mim, para você, em português. Para você ler, poder entender o texto. O problema é que muitas vezes a interpretação de texto é que é complicado, né? É isso que o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Éfeso. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5, de 15 a 17. Nós precisamos aprender, então, vede prudentemente como andais. Remir o tempo. Empresas gastam fortunas para treinamento dos funcionários para aprender a aproveitar melhor o tempo. E a palavra de Deus já ensina isso daqui, ó, muito tempo. Você precisa aprender a remir o tempo. Colocar as coisas que são mais importantes em primeiro lugar. E o que é mais importante? O Senhor Jesus ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Só que eu não quero. Eu quero todas as coisas, nem todas essas, e nem estas coisas, né? Todas essas coisas que ele citou acima, né? no versículo, eu preciso ler um pouquinho, né? Antes, mas transforma, né? Eu quero todas as coisas. Lá, Jesus nunca disse isso. Ele diz todas estas coisas. O que? De comer, de vestir, né? De morar, é isso. Agora, as pessoas esticam, né? Espicha
aquilo que a palavra de Deus diz. Precisa ler com calma. Paulo estimula a igreja a usar positivamente a sua capacidade de raciocínio, a fim de compreender a vontade de Deus, de aplicar à sua existência os ensinamentos de Deus. Então veja, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo vai falar que nós temos que, Paulo fala que nós temos que oferecer o nosso culto racional. Ou seja, é um culto feito de forma pensada, com raciocínio, baseado nos ensinos da palavra de Deus. Não é um culto levado pela emoção. Eu não estou dizendo que o culto racional prescinda da emoção. Eu estou dizendo que o culto racional não pode ser levado pela emoção, e sim pela razão. Porque senão acontecem as barbaridades que a gente tem visto e ouvido por aí. Continuando, negativamente considerando, podemos dizer que o mesmo princípio de discernimento deve ser aplicado às mensagens que ouvimos com frequência a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Essa é uma preocupação séria. Você frequenta a igreja lá que gente fica falando para você que tudo era da vontade de Deus, mas você perguntou para Deus se é da vontade dele? Você não perguntou. Foi uma pessoa lá que disse que é da vontade de Deus, que isso aconteça na sua vida. Você sabe se é? Eu contei aqui outro dia, eu venho voltando para casa e eu desci ali na estação do Tatuapé. E eu estava saindo do metrô e tinha um rapaz conversando com um outro, na hora que eu passei, né? E ele dizia assim, então, tudo isso que você está passando, Deus já vai resolver, porque Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo na sua vida. Eu fiquei de longe olhando, eu falei assim, mas Deus deu procuração para ele dizer essas coisas? Gente, nós precisamos ser como o Senhor Jesus nos ensinou, astutos, como a serpente. Eu preciso olhar estas coisas e procurar na palavra de Deus se elas se encaixam. Agora, eu recebo esse tipo de coisa como se fosse uma verdade. Por quê? Porque eu não conheço a palavra de Deus. Eu estou cansado de receber no meu WhatsApp gente com promessa. Olha, Deus vai fazer uma maravilha na sua vida. Oh, Deus já fez a maravilha na minha vida, meu filho. Já me salvou, já me tirou do pecado, já me guardou um lugar no céu. Isso é maravilha. Não é essas coisinhas da nossa vida que é efêmera, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Então eu não fico preocupado com isto. A minha vida está de olho onde? Lá no futuro. Onde nós vamos viver com Cristo. Essas coisas aqui são passageiras. Nós estamos aqui a caminho das mansões celestiais. Eu não posso ficar preocupado com essas besteirinhas, não. Veja, preste bem atenção. Você acha, falando a verdade, consulte aí o seu coração, que você viu mais milagre de Deus do que o povo de Israel no deserto? Reflete um pouco. Ó, eles viram as 7 pragas, eles viram o mar vermelho, eles comeram pão do céu, eles beberam água da rocha no deserto, eles cruzaram o mar vermelho.
Mas o que aconteceu com eles? Morreram no caminho, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque foram desobedientes à vontade de Deus. Então, esse monte de experiência não serviu de nada para eles, porque eles não têm o conhecimento, ou não tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Como hoje as pessoas não têm. Eu e o irmão Felipe aqui, você dá um bom sermão, viu, Felipe? Não tem conhecimento de Deus. Mas quer saber apenas do poder de Deus. As coisas não podem ser assim, meus irmãos. Vamos ver, vamos continuar aqui. A nossa mente não é um acessório descartável de nossa existência, qual deixamos em casa quando vamos à igreja. Tem gente que é assim, eu chamo de crente Bob Esponja. Senta no banco e absorve tudo que vem. Não questiona absolutamente nada. Está cheio de crente assim. Por quê? Porque não quer estudar. A coisa que eu mais vejo aqui na minha igreja é assim, os membros da minha igreja têm por obrigação, de fazer como os crentes de Bereia. Eu prego a palavra de Deus, por me esmerar em fazer isso, mas eles têm que olhar, têm que verificar. E se eu tiver alguma dúvida, deixado alguma dúvida no coração, ele tem por obrigação de vir falar comigo. Falou, pastor, o que o senhor falou assim, assim, eu não concordo. Então, nós vamos sentar e vamos olhar junto. Não pode ser diferente. Você já pensou? Se todo mundo concordar comigo, às vezes a gente pode ir para o caminho errado. Não é? Está cheio de gente assim. Está cheio de igreja assim. Você não pode questionar o pastor, porque senão você sai debaixo da cobertura do manto, senão você não sei o quê, senão acontece não sei o quê. Que manto? Que manto? Não tem manto nenhum. Não tem essa conversa mole para você não sair da igreja e não perder a audiência. Não tem nada desse tipo de coisa, gente. Não se deixe enganar, não deixe o cérebro em casa. Você precisa pensar nas coisas que são ditas e consultar na palavra de Deus para ver se é de fato desta maneira. Não é? Continuando então. Deixando então o cérebro em casa quando vamos à igreja. Lemos livros, ouvimos mensagens e simplesmente conversamos sobre os aspectos da vida cristã. Deus criou o homem completo a fim de que ele possa, com o auxílio do Espírito Santo, usar de todos os recursos que Deus lhe outorgou. Deus lhe deu. Agora, você não entende nada da palavra de Deus se não tiver Espírito Santo. Essa que é a questão. Às vezes você pode até entender o texto, interpretar o texto, mas não tem significado nenhum na sua vida. Não existe transformação. Por quê? Porque você ouve e continua fazendo as mesmas coisas, procedendo da mesma maneira. Parece-me que, a despeito de todo o nosso zelo, o que nos tem faltado é o entendimento. O mesmo conhecimento apurado, que também falaram aos judeus. O zelo é algo extremamente importante quando acompanhado de entendimento. Então, veja, isso faltava a Deus. Eles conheciam a lei, mas não entendiam. Não entendiam. Tanto não entendiam, eram doutores da lei, não é?
tanto não entendiam, como eles esperam a vinda do Messias até hoje. Se bem que ele vai voltar mesmo, né? Mas eles estão esperando ainda a primeira vinda do Messias, para restaurar o reino nos mesmos moldes da época de Davi, de Salomão, na mesma glória. Esquece, não vai ter. Não vai ter. Porque o reino do Senhor é espiritual, não é terreno. É outra coisa completamente diferente. Não é? Entendimento, né, de motivações corretas, quando não, pode ser a causa de muitos males e atrocidades. Paulo nos diz isso em Romanos 10, 1 e 2. Ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Isso ele está falando de quem? De mim? Que sou ímpio? Não, ele está falando de judeu. Olha o que ele está dizendo. Que eles têm o que? Zelo por Deus, não têm entendimento, e Paulo ora para que eles sejam salvos. Olha que texto magnífico. Aí pede para aquele que acredita que Deus tem dois caminhos de salvação. Um pela nação judaica e outro para o ímpio que se converte. Paulo fez uma besteira aqui. Paulo orou para que eles sejam salvos. Agora, se todo judeu é salvo porque é judeu, Paulo pisou na batatinha aqui, não fez coisa errada, não é? Ou eu, entre aspas aqui, né, só simbolicamente, entendi as coisas todas erradas. Foi isso que eles fizeram. Entenderam as coisas erradas. Embora fossem zelosos pelas coisas de Deus. Vamos lá. O nosso desejo de servir a Deus não nos deve tornar presas fáceis de qualquer ensinamento ou doutrina. Presta atenção. Está cheio de doutrinas falsas. Está cheia de besteira. Tudo coisa de homem. Nada na palavra de Deus. Deus nunca disse que você precisa cortar o cabelo da mulher. Por quê? Uma interpretação errada de Coríntios. Deus nunca disse que você não pode ir à praia. Deus fez o mundo para que nós habitássemos nele. Veja, só abrir um parênteses aqui. Deus podia ter feito todas as coisas. Eu ia falar em preto e branco, aí os corintianos não gostavam. Assim, tudo roxo. Tudo roxo. Não podia? Podia. Ele podia ter feito tudo, sem sabor, sem som. Não podia? Podia. Mas Deus fez cada detalhe da criação para que nós nos beneficiássemos. Agora eu não vou à praia porque alguém acha que da praia é pecado. Não é. Tem uns que vão de burca na praia, né? Faz a mulher ir de burca na praia, o outro vai de terno na praia. Deus do céu. Não está escrito isso na Bíblia. Né? Vamos lá. Ensinamento ou doutrina. Bom, esse pelo menos quer tomar banho de terno, o outro quer atualizar a palavra de Deus, então já viu, né?
precisamos certificar-nos se aquilo que nos é transmitido procede ou não de Deus. Como é que eu vou saber isso? Estudando a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo que nós habita, quando você estuda a palavra de Deus, ele vai fazer você lembrar das coisas. Ele vai dizer para você assim, ó, aí no seu coração, vai dizer assim, ó, esse troço não está batendo direito. Tem algo errado nisto. O que é? Senão o Espírito que nos faz lembrar da palavra de Deus. Não foi assim que Jesus prometeu? Ele disse, não se preocupe com aquilo que você tem que falar. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Então você precisa aprender, porque teve alguém que ensinou. Não é esse besterol aí de botar a mão na sua cabeça e você ficar craque em Bíblia. Não existe isso. Não existe isso. Vamos lá. Para este exame, temos a Escritura, para ver se é de Deus ou não, temos as Escrituras Sagradas como fonte de todo conhecimento revelado a respeito de Deus e do que Ele deseja de nós. Foi assim que a nobre igreja de Bereia procedeu ao ouvir Paulo e Silas. Não era o pastor Mário, era Paulo e Silas. Eles foram lá pregar, o que os crentes da igreja fizeram? Olhar para ver se é desse jeito mesmo. Não importa quem está falando. Eu vou confrontar com as Escrituras. Ainda que aqueles irmãos tenham recebido a palavra com avidez, isto não os impediu de examinar. Veja Atos 17:11. As Escrituras, todos os dias, eles abriam para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eu não posso receber qualquer palavra, qualquer besterol aí, dizendo que veio de Deus, sem confrontar a palavra de Deus. Jesus Cristo afirma que aquele que deseja fazer a vontade de Deus deve examinar a doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. Veja João 7,17. Aí tem gente que quando você fala em doutrina, os bichos arrepia todo, não quer saber. Imagina doutrina, isso aí. Eu quero experiência com Deus. Experiência sem doutrina não vale absolutamente nada. Vamos lá. Já na década de 60 do primeiro século, encontramos em Colossos vestígios de uma heresia que tentava fundir a simplicidade do Evangelho com especulações filosóficas caracterizadas por práticas ascéticas, estando esses ensinamentos prejudicando a igreja. Paulo, acompanhado por Timóteo e Epáfras, escreve aos Colossenses mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus aqui, que do começo ao fim é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Juntamente com o ensino correto, Paulo declara que ele próprio, Timóteo e Epáfras, estão orando pela igreja. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, de toda a sabedoria e entendimento. Ele continua, saúda-vos, Epáfras, e que é entre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira
continuamente, que é um reforço, né? Se já sobremaneira e continuamente por nós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Isto que é importante. Agora, você não sabe disso se você não estudar a Bíblia. Não tem outro jeito. Um outro ponto, vamos ver a vontade de Deus revelada. O escritor de Hebreus, falamos aqui agora há pouco, orou pelos seus destinatários a fim de que Deus os aperfeiçoasse para cumprirem assim a vontade do seu Senhor. Olha o que ele diz lá em Hebreus 13, 20 a 22. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos então que só poderemos cumprir a vontade de Deus pela sua misericórdia, não é pelo nosso esforço, plenamente revelada em Cristo Jesus. Ou seja, uma outra discussão que nós tivemos aqui, já nesse texto mesmo e no domingo, né, de pessoas que querem um encontro com Deus e participam desses encontros com Deus. Você não conhece a Deus tendo um encontro com Ele. Porque você não pode encontrar com Ele porque você é pecador. Você só conhece a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a revelação do Pai. Então, que história é essa de encontro com Deus? Não existe isso. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. É Ele. É Ele quem salva, é Ele que transforma a sua vida, assim como transformou a minha, e vem transformando. Nós precisamos aprender essas coisas, gente. Vamos lá. Por que isso? Porque quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte, que lá em Filipenses 2,13, que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Aí a minha pergunta, aí já está chegando no final aqui, só para você ficar pensando em casa. Cadê seu livre-arbítrio? Responde para mim. Onde está o seu livre-arbítrio? Se Deus efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a vontade dele, não a minha, não a sua. E tem gente que acredita nessa besteira de livre-arbítrio. Crê nessas coisas porque não lê, não estuda a vontade de Deus. Não estuda a Bíblia. Aí fica inventando moda. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu não estou falando dos apóstolos, né? Daqueles que escreveram, principalmente o Novo Testamento, né? Nem vou falar o Velho Testamento, vou pegar só o Novo Testamento, né? Mostra na história para mim onde foi nos concílios das igrejas que o livre-arbítrio prevaleceu quando colocado à prova.
Nenhuma única vez. Nós estamos discutindo livre-arbítrio, primeiro, sem que as pessoas entendam o que é. Esse é um fato. Mas nós estamos discutindo isto, né, ou alguns vivem discutindo isto, desde o ano 300. Veja, nós estamos no ano 2020. Ano 300. Agostinho já falava a respeito disto. Os arminianos continuam seguindo Pelágio, dizendo que você tem vontade livre. Pensa um pouco. Estuda um pouco de história da igreja. Vá olhar as discussões. Veja os argumentos. Não seja Bob Esponja. Não aceite as coisas do jeito que as pessoas falam. Nem eu mesmo que estou falando com você hoje. Vá olhar. Se eu estiver errado, você pode mandar aqui no site da igreja, dizendo, pastor, você está errado porque eu encontrei isso, Pode fazer. E aí eu convido você, vem aqui, nós vamos discutir junto. Não dá uma de Malafaia, que fica vociferando lá dentro da igreja dele, mas quando ele é chamado para o debate, para explicar as escrituras, ele não comparece. Por quê? Porque ele não sabe. Essa que é a questão. E as pessoas que vão lá, ficam aplaudindo, como se ele tivesse falado grandes coisas assim. Agora eu vou dar na canela. Vem dar na canela aqui, ó. Vem discutir a palavra de Deus aqui em termos bíblicos mesmo. Quero ver se você conhece grego, você conhece hebraico, você conhece interpretação bíblica. Isso que eu quero ver. Isso é dar na canela, Malafaia. Irmãos, nós paramos aqui nessa noite falando então a respeito da vontade de Deus. No próximo encontro, nós vamos falar do arrependimento. Porque não adianta você falar de salvação, de você falar de Deus, de você falar de Jesus, se você não entende que você é um pecador e precisa de arrependimento. Essa é a primeira coisa. Então nós vamos falar um pouquinho também a respeito do arrependimento, um arrependimento sincero. Que Deus abençoe você que nos acompanhou nessa noite. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, indique para alguém que você não gosta também. Não é? Que tenhamos todos aqui juntos, estudando aqui a palavra de Deus, para todo mundo. Né? Não perca esta oportunidade. Domingo de manhã, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Nós vamos começar versículo por versículo, uma vez que a gente já viu o panorama geral. E é assim, pastor, é assim, sabe? Esse estudo é muito longo. É assim mesmo. É assim mesmo. Não adianta você ficar fazendo, como é que eu li tudo aí? Gotinhas de não sei o quê. Não é gotinha, não. Você precisa de comida sólida. Já passou da época de você ficar tomando colostro. Você precisa estudar e aprender a Bíblia. Então venha estudar conosco domingo de manhã. O estudo começa às 10 horas, mas nós temos aqui, né, a escola dominical presencial às 9h30. Você pode participar juntamente conosco. E domingo às 19 horas, o culto vespertino, cuja porta também está franqueada a você que quiser vir louvar ao Senhor nosso Deus. Tenha uma boa noite de descanso, Deus abençoe a sua vida. Estude, que você vai conhecer grandes maravilhas reveladas na palavra de Deus. Amém.